Boa tarde, crianças. Boa tarde, família. Tudo bem? Com a Pro está tudo bem. Nossa aula hoje é sobre história, tá? Vamos continuar a falar sobre os direitos da criança, tá? E nesta aula nós também vamos ver sobre algumas brincadeiras, tá? E sobre sobre o folclore, que está no final do livro. Aí acabamos nossa apostila de história, tudo bem? Então vamos lá. Voltando a falar dos direitos das crianças, a Organização Mundial da Saúde, ela fez algumas críticas, né? Alguns assuntos para a gente pensar. Por exemplo, lá está falando que crianças até 5 anos de idade não devem passar mais de 60 minutos na frente de um computador ou smartphone, tá? Então, é claro que isso foi feito antes da pandemia, que depois da pandemia mudou muitas coisas. As crianças estão tendo que assistir vídeo aula, tanto as pequenas quanto os grandes, vocês sabem disso, vocês também assistem, né? Mas o certo não é deixar. E também ela diz que bebês não devem nem pegar em celulares, nem olhar, que bebês têm outro tipo de brincadeiras para serem estimulados, tá? Eles têm que brincar de pecinha, correr, pegar as coisas, eles pegam, põem na boca, então por isso que as pecinhas têm que ser grandes para as crianças não engolir, né? Tudo isso. E também a Organização Mundial da Saúde fez uma pesquisa e ela viu que em torno de 40 milhões de crianças no mundo, cerca de 6% do total de meninos e meninas estão acima do peso. E isto é muito ruim. Por quê? Não é só porque está acima do peso que a criança é saudável. Muitas vezes a criança não é saudável. Muitas vezes ela tem sério defasagem de vitaminas, tá? Porque acima do peso ela deve ingerir muita gordura, muito açúcar, e isso não é bom para a saúde, tá? Nós temos que ter tudo no limite. Não pode ter nem a mais, nem a menos, tem que ser no limite. Então, se a criança está muito obesa, por isso que vocês vão até o pediatra para controlar o peso. Se está acima do peso, a pediatra já tem que pedir exames, porque às vezes vocês têm algum probleminha e tem que tratar, tá? E a criança acima do peso também, ela pode ser um futuro adulto diabético. Então, por isso que é muito perigoso, tem que cuidar, tá? E é isso. Na página 201, que é o que vocês vão fazer hoje, tá falando assim: tem um desenho, né, de umas crianças brincando. Observe com bastante atenção a obra do autor Ivan Cruz e procure identificar nelas algumas brincadeiras antigas. Depois relacione no quadro abaixo. Então, nesta foto é desse autor Ivan Cruz. Ele que desenhou esta foto. E ele fez algumas brincadeiras antigas, das quais os pais de vocês, os avós, brincavam na rua. Então, vocês vão identificar 6 dessas brincadeiras e vão anotar aqui. Olhando de cara, já tô vendo 2. Se você olhar bem, você vai achar até mais de 6, tá? Mas aqui só tá pedindo 6. Se você quiser colocar as outras que você achar, não tem problema. Na página 202, tá assim: com qual delas você já brincou? Com qual dessas brincadeiras aqui da imagem que você já brincou? Na sua casa ou na casa de um amigo, de primos, no sítio, na praia, tá? Você vai marcar aqui, tudo bem? E embaixo, tá? O que você mais gosta de fazer em seus momentos de lazer? Represente por meio de um desenho. O que você mais gosta de fazer? Você vai fazer o desenho aqui. Não me diga que é ficar no celular, né? Que hoje as crianças, e com a pandemia, geralmente quem mora em prédios foi fechado os parquinhos, a área de lazer, então não tinha o que fazer, tinha que ficar dentro de casa. Mas hoje, agora, o que você mais gosta de fazer, tá? Então tá. De brincadeiras. Na página 203, tá assim: progresso, consequência e responsabilidade. Ao longo do bimestre, você viu que o trabalho no campo e na cidade passou por diversas modificações e adaptações, não é mesmo?
Vocês viram que desde lá da época dos colonos, quanta mudança houve no trabalho no Brasil, não é mesmo? Todas essas transformações buscam atender às necessidades das pessoas e muitas dessas mudanças se deram com a chegada da evolução acelerada da tecnologia no nosso dia a dia. Então, a indústria foi mudando conforme a tecnologia foi chegando, tá? Tudo foi melhorando. É preciso ressaltar que apenas dos inúmeros benefícios trazidos pela tecnologia, muitas vezes ela causa males irreparáveis ao meio ambiente. Isso também nós vimos nesse longo do bimestre, né? Que a tecnologia foi muito boa, mas ela também prejudicou algumas coisas. Por exemplo, nessa fotinho, novo Código Florestal, bancada ruralista. Tem os homens falando, né? Que absurdo! Esta floresta invadiu nossas terras há milhares de anos e hoje atrapalha nosso agronegócio. Então, que absurdo mesmo que esse homem está falando. Que a floresta invadiu o agronegócio dele, sendo que a floresta chegou primeiro que ele, né? Ele que invadiu a floresta, desmatando, tirando as árvores para fazer o negócio dele, né? Então, olha só que judiação. Eles tiraram um monte de árvores para fazer o negócio desses homens, tá? Que é o que acontece no nosso país. E embaixo, é a construção civil, é a destruição civil, é a construção. Vocês entenderam? Olha só o quadradinho. O homenzinho que estava trabalhando lá, o engenheiro ou o mestre de obra. É a construção civil chegando e derrubando tudo e levantando altos prédios. E embaixo, a menininha e o pai falando, é a destruição. Você viu? Você viu só o que eles estão fazendo? Derrubando as árvores, poluindo os rios, tudo para fazer, tudo para melhorar para aumentar a cidade, né? Então, é assim. Agora, na página 204, é hora da escrita. As imagens destacam a interferência humana no meio ambiente. Chegou a sua vez. Crie uma propaganda ou um cartaz mostrando os impactos que isso pode causar. Então, agora, nesse espaço em branco, é você que vai criar um cartaz mostrando os impactos que essa tecnologia, o avanço da tecnologia está causando no nosso meio ambiente, tá? Então, vocês vão desenhar aí, que eu sei que vocês gostam de desenhar bem bonito. E na página 205, o que pode ser feito? Um grupo de pessoas deverá utilizar uma grande área da mata para semear diferentes tipos de plantas que servirão para fazer pesquisas. Você será o responsável por treiná-las. Que dicas você daria a elas quanto à preservação do solo, das árvores, dos animais, das águas dos rios e dos moradores dessa região? Utilize abaixo para representar suas ideias. Então, o que pode ser feito? Vocês vão ser o chefe de uma expedição. Um grupo de pessoas vai utilizar uma grande área da mata para semear diversos tipos de planta que servirão para fazer umas pesquisas. Então, eles vão pegar uma parte da mata, vão ter que utilizar. Então, com isso, eles vão ter que derrubar as árvores para fazer a plantação, o cultivo dessas plantas que eles irão fazer uma pesquisa. Mas vocês serão os responsáveis por treinar essas pessoas. Então, o que você vai falar para elas que deve ser feito para preservar a natureza? Ó, que dicas você daria quanto à preservação do solo, das árvores, dos animais, das águas, dos rios e dos moradores? Então, o que você vai falar para elas? Que elas têm que ter cuidado com a natureza, elas têm que fazer aquele cultivo naquela região, mas o que elas podem fazer para melhorar, para não piorar e não prejudicar a natureza? Agora é com vocês têm essa missão, então vocês vão desenhar aqui nesse espacinho. Se quiser escrever, pode escrever também, tá? E nós temos agora
encerramos o nosso livro. Encerramos o nosso livro e com isso nós vamos fazer a lição de casa. Na lição de casa 208 e 209 é a continuação. Fala sobre a importância do trabalho, não importa o quê. Então, aqui tá assim, o trabalho é muito bom, engrandece o cidadão, amando o que faz, não importa a profissão. Então, não importa a profissão. Aí, vocês, aqui tá assim, ó, meu pai é pedreiro. Vocês vão grifar todas as funções, todas as profissões. Meu pai é pedreiro, minha mãe é lavadeira. Meu avô foi carpinteiro e minha avó cozinheira. O pedreiro suja a roupa, que a lavadeira vai lavar, mas também constrói a casa que todos vão morar. O carpinteiro faz mesa para o alimento colocar, mas a cozinheira, com amor, leva o arroz a cozinhar. Seja qual for a profissão, não podemos negar. Fraternidade é a solução para o sucesso chegar. Perceba então o valor da união. Precisamos um do outro em qualquer profissão. Por isso, meu amiguinho, guarde bem com atenção. O mais importante é o amor no coração. Então, vocês viram que bonitinho? Cada um tem a sua profissão, né? Agora, o A. Pinte no texto todos os nomes de profissões que apareceram. B. Essas profissões ainda são comuns atualmente? Aí vocês vão falar se são comuns ou não, tá? C. Você concorda com o trecho que diz precisamos um do outro em qualquer profissão? Responda. Na 2. Represente no espaço abaixo qual é a profissão que você acredita ser a mais importante e explique por quê. Então, vocês vão desenhar e depois vocês vão colocar o porquê, tá? Aí, nas outras páginas, para finalizar o nosso livro, nós até já falamos sobre isso. Só que nós não falamos em si dessa página. Na página 210 está falando sobre o Dia do Folclore. Que o Dia do Folclore é comemorado 22 de agosto. Folclore não é assim, comemorar folclore. Folclore são tradições populares, tá? Contos. Ó, folclore é um conjunto de tradições, crenças e costumes de um povo que são passados de pais para filho, de geração para geração. O nosso país apresenta uma riqueza cultural muito grande. Nosso folclore é variadíssimo, com lendas, cantigas, danças, provérbios e personagens típicos de cada região do Brasil, presente nas histórias do nosso povo. Veja, por exemplo, como são conhecidas alguns personagens protetoras dos nossos rios, nossas florestas e dos nossos animais. Após a leitura do texto, represente essas personagens de acordo com as descrições feitas. O Curupira. Então, folclore... Gente, eu queria falar uma coisa para vocês, que o folclore ele não tem nada a ver com religião, tá? O folclore ele é uma crença popular, que cada região tem a sua, tá? São histórias que o povo antigo inventava, por exemplo, do Curupira. É um menino índio, bem cabeludo, de olhos vermelhos, com fogo e de pés virados para trás. Mora nos troncos das árvores e anda pelas florestas, protegendo os animais que lá vivem. A floresta e todos os seus habitantes estão sob sua constante vigilância. Caçador que abusa da caça, mata por simples esporte ou judia dos animais, é perseguido por Curupira, que o engana, fazendo com que o homem malvado se perca na floresta sem achar o caminho de volta para casa. Vocês acham que existe Curupira? Claro que não, gente. Curupira foi uma invenção que o povo daquela região criou, mas não quer dizer que ele existe, é uma lenda, tá? E assim, às vezes o caçador até se perde na mata, vai falar que foi o Curupira que afastou, isso tudo é coisa da imaginação, são lendas, tá? Iara. Iara é uma personagem folclórica, cuja lenda teve origem na região amazônica. Os índios e os sertanejos dessa região descrevem como uma mulher muito linda, de pele morena, cabelos longos e pretos e com uma cauda de sereia.
Ela encanta com sua voz maravilhosa as pessoas que ameaçavam a vida dos rios, dos lagos e dos igarapés. Dizem que ninguém resiste aos seus encantos e é levado por ela para o fundo das águas, desaparecendo para sempre. Aí, vocês, nesse pedaço, vocês vão fazer o seguinte: você pode fazer uma pesquisa sobre outros personagens do folclore e compartilhar. Então, você pode, ó, se quiser, desenhe, ou você pode desenhar um personagem do folclore que você quiser, tá? Então, Yara, vocês acham que Yara é uma sereia? Vocês acham que existe sereia nos rios e nos mares? Não, gente, não existe. É lenda, é tudo fruto da imaginação. Que uma pessoa diz que viu, que a imaginação e, e criou essa lenda, tá? Mas não existe, não. Fiquem tranquilos. Aí na página 212, para finalizar o nosso livro, fala sobre o Dia da Árvore, 21 de setembro, que já até passou, que a gente já falou sobre ela. O Dia da... Por que comemorar o Dia da Árvore? Porque além de bonitas, elas são muito importantes para nós. No Brasil, existem uma variedade muito grande de árvores e é mais linda que a outra. Uma é mais linda que a outra. Tem árvores altíssimas, médias, baixas, com muitas folhas, muitos galhos, com flores, cheirosas ou sem flores, com frutos ou sem, e com troncos grandes ou pequenos. Sem que prestemos atenção, milhares de árvores são derrubadas diariamente. Florestas são devastadas ou queimadas. E não bastando tudo isso, milhares de animais grandes e pequenos perdem suas casas, seus filhotes, sua família, até mesmo morrem por conta do desmatamento e queimadas. Que pena! A natureza é tão linda. Quando é que as pessoas vão aprender a respeitá-las? Então, vocês viram uma imagem de foto. E isso que está dizendo aqui tem muito a ver com a nossa realidade, que nós estamos sofrendo muito com a seca, principalmente na região do Mato Grosso, do Pantanal. O Pantanal está perdendo grande parte da sua floresta. Infelizmente, estão sendo queimados. E são matas fechadas que não tem como a pessoa ir apagar, né? Então, os caminhões, os aviões estão ajudando, pegando a água do rio, jogando, mas aquilo lá é um trabalho de formiguinha. Que pena. Então, imagina milhares e milhares de árvores que nós estamos perdendo todo ano. E a árvore é o pulmão, não só do Brasil, mas as árvores são o pulmão do mundo. Por isso que cada vez mais tem mais seca, porque cada ano tem menos árvores, né? Infelizmente. Então, essa foi a nossa aula de história, o nosso final da apostila 3. Encerramos o terceiro bimestre nessa apostila, tá? Um grande beijo a todos e até a próxima aula. Beijos. Tchau.